Fala pessoal, de volta aqui. A Lidineia, vou pôr aqui na tela para vocês. A Lidineia encaminhou aqui um comentário no vídeo e aí ela pediu para que a gente desse uma olhada aqui, ó. Comente sobre o concurso do Conselho Regional de Administração da Bahia e comente também sobre o modo de pontuar da banca, quando é preferível responder ou deixar em branco, tá? Então eu quero agradecer a Lidineia pela sugestão. E eu preparei aqui, na verdade eu estava estudando esse edital, né, que ela me passou, que ela indicou aqui, que é o edital do Conselho Regional de Administração da Bahia. É um edital que ele saiu lá em fevereiro, né? A banca Quadros, a gente sabe que ela trabalha com os conselhos regionais e federais do Brasil inteiro. E é um edital daqueles muitos editais, aquele monte de edital que saiu no início do ano e que quando ia acontecer a prova veio a pandemia e tá tudo suspenso, né? Tá tudo parado enquanto dependendo apenas da prova. Por um lado, os candidatos ganharam um tempinho para estudar, então eu acho que deve aproveitar esse tempo mesmo que prorrogou aí, que a gente está tendo essa prorrogação forçada de prova, para estudar e bater o edital inteiro. Vocês estão tendo condições nesse momento de bater esse edital de ponta a ponta, que talvez não teria se a prova tivesse acontecido na época certa, tá? Então a primeira coisa é já aproveitar esse momento para bater o edital de ponta a ponta, enquanto a gente não tem uma definição de marcar essa prova, né, de ter a data da prova. Eu imagino que essa prova aqui, pessoal, ela vai acontecer de dezembro para frente. Eu acho que antes de dezembro, a impressão que eu tenho é que ela não ocorre, apesar que em alguns estados, alguns municípios aí, alguns concursos que estavam parados, né, por conta da pandemia, alguns lugares sinalizaram a questão de querer aplicar essa prova, mas eu acho difícil, não sei se vai ser o bom momento para isso não. Então eu acho que provavelmente a banca vai resolver aplicar essa prova de dezembro para frente, mas antes de dezembro eu acho que não teria essa possibilidade. Mas tomara que as situações se normalizem para que até eu esteja enganado e ocorra isso antes, né? Pois bem, vindo para o edital aqui do Conselho Regional de Administração, o que nós temos? Me chamou a atenção, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui foi a remuneração, né? Os cargos aqui são cargos de nível superior, tem um tecnólogo aqui, um cargo para tecnólogo, mas em tese aqui são cargos de nível superior e me chamou a atenção o valor da remuneração, porque vocês que fazem aí já deram uma olhada, se vocês derem uma olhada nos editais de conselhos da banca, vocês vão perceber que normalmente, mesmo para cargos de nível superior, para fiscal do órgão ali, você vai ter remunerações girando em torno da casa dos 3.000, 2.000 reais. Então eu achei bem interessante, bem bacana a remuneração aqui, o salário base, né? E também a quantidade de vagas, tá? Eu achei que também tá bem interessante, bem atrativo, porque você vai pegar muito edital aí que vai ter 2, 3, 4, 5 vagas, né? Então aqui você tem principalmente para administrador e administrador fiscal, 22 e 11 é bastante coisa, né? Eu creio que talvez até mesmo para tecnólogo aqui em RH não é um quantitativo baixo, tá? É um quantitativo bem interessante. Então eu acho que é um concurso bacana. E aí, talvez, por justificar essa remuneração, esse salário base aqui, eu estava observando lá, o conteúdo ele é mais extenso, né? É um dos editais mais extensos que eu já vi da banca Quadrix, desses de conselhos. Ele é um edital bem completo mesmo, foge um pouco da regra aí, né, da curva normal aí dos editais da banca. Então, duas coisas que eu achei interessante aqui, que é importante destacar, é isso, viu? E aí, avançando aqui, eu destaquei outros pontos do edital, eu vou abrir aqui vou acelerar aqui para localizar os pontos que eu marquei, que eu queria mostrar para vocês, que aqui, ó, esse ponto aqui eu queria mostrar para vocês. Esse ponto aqui, a gente percebe a questão da distribuição, né, da prova, e aí é uma distribuição padrão mesmo, é aquela distribuição de conhecimentos básicos, complementares e específicos, mas aí o que chamou a atenção foi conhecimentos complementares com 40 itens e automaticamente 40 pontos, e aqui ele ficou maior e ele ficou maior não só no número de itens, mas maior no conteúdo, né? Nós vamos ver já já que eles rechearam aqui essa parte, até conhecimentos complementares, a impressão que eu tenho é que está bem maior do que conhecimentos específicos, tá? Então, eu estranhei aí, né, essa quantidade aí, mas é porque provavelmente eles aumentaram, a remuneração é mais alta do que dos outros conselhos, então eles
resolveram caprichar na prova aí. Vai ser uma prova de 120 itens. Eu já destaquei em vários vídeos anteriores que a banca Quadrix ela vem cada vez mais se aproximando do estilo da banca CESP, Sebrasp, então ela anda gostando muito de fazer essas provas de itens de certo e errado. Desde 2018 para cá ela vem cada vez mais ampliando e deixando um pouco de lado aqueles concursos de múltipla escolha, né? Trabalhando mais com esse de certo e errado, se aproximando cada vez mais do método CESP e Sebrasp, então a banca está muito próximo. Inclusive, você perfeitamente pode pegar questões de prova da banca CESP para estudar para a banca Sebrasp, porque da banca Quadrix, porque eu estou visualizando uma aproximação muito grande do nível de cobrança, tá? Então, a banca Quadrix ela está se espelhando muito e está se especializando nesse estilo aqui de item. Observando a prova, então, teremos 120 distribuídos lá, todos com o mesmo peso, né? 30 itens aqui, 40 itens e 50 itens lá em conhecimentos específicos. Para os cargos aqui, eu estava observando lá, mas nós vamos ver já já, em conhecimentos específicos, basicamente a gente fica aqui com a administração geral, né? Se a gente for observar lá, praticamente os 3 cargos trouxeram a administração geral completona e pública, administração geral e pública, nesses conhecimentos específicos, enquanto que conhecimentos complementares e básicos nós temos várias outras disciplinas. Tá? Então é um destaque aí para vocês. E aí aqui entrando um pouco no que a Lidneia perguntou, né, que pediu para destacar, essa questão do perfil de cobrança e das dicas aqui, comentar um pouco sobre essa questão do estilo de certo e errado, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a banca Sebrasp, CESP e Sebrasp, lá é muito complicado essa questão de chute, né? Esse chute ele deve ocorrer principalmente para os candidatos mais preparados, naquelas duvidazinhas que ele fica ali, aquela dúvida ali, última dúvida. Então, quanto mais você estudar, menos possibilidade de chutar, e aquele pequenininho, aquele residualzinho ali do estudo na hora da prova ali, talvez, dependendo do seu nível de segurança, você pode chutar. Mas não é uma prova, por exemplo, que você pode sair chutando de ponta a ponta ou chutar metade da prova. Isso pensando CESP, tá? Sebrasp. Trazendo para a banca Quadrix, ela tem uma particularidade que é o seguinte: se lá na banca CESP, quando você acerta, você ganha 1, quando erra, perde 1, aqui você, quando acerta, ganha 1 e quando perde, perde meio. Então você perde só metade. Aqui você pode até tentar chutar um pouco mais, você até que se permite chutar um pouco mais, mas eu não recomendo muito pelo seguinte: isso aqui vai comer seus pontos, né? Vai acabar descontando, querendo ou não desconta menos, lógico, então aqui você pode até fazer isso um pouco mais. Mas eu recomendo que você tente estudar mesmo, tá? Tente varrer o máximo que você der conta do edital para que você precise chutar menos na hora que você estiver fazendo a prova, tá? Então essa questão às vezes a gente gasta muita energia, às vezes, estudando mais as técnicas de chute do que de estudar o conteúdo em si, e às vezes você percebe que valendo ali nem sempre funciona, então como você não sabe se na sua vez vai funcionar ou não aquele esquema, tá? Muita gente destaca que a banca ela tem aquele padrão que o CESP também coloca, que é metade dos itens da prova são certos e metade são errados, mais ou menos 50% para cada. Claro que dependendo da prova pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a banca trabalha com esse perfil, eu já conferi, de fato é verdade. A banca Quadrix ela também faz um pouco disso. Algumas pessoas por aí vão destacar para vocês a questão de que a cada 5 itens metade está certo, metade está errado mais ou menos. Então a cada 5 itens às vezes vai ter 3 certos, 2 errados, ou 3 errados, 2 certos. Então isso de fato acontece em partes da prova, mas não acontece na prova inteira. Então cuidado também às vezes na hora de querer aplicar esse estilo, né, essas técnicas aí, porque você não sabe onde está a parte em que falha a técnica. Então, meio que às vezes você acredita que é naquele começo e você vai aplicar a técnica. Então tem que ter muito mais estudo e treino da prova em si, do conteúdo, para que você não dependa tanto da técnica de chute. Logicamente que na hora da prova, você estando seguro naqueles itens que você respondeu, você pode até arriscar uma técnica de chute
mais para frente, né, nos itens ali, naqueles 3 ou 4 que você ficou na dúvida, você pode arriscar com base no que você observou dos itens anteriores, do que você marcou. Mas eu recomendo muito que você não dependa muito dessas técnicas e tente varrer mesmo o edital, se especializar fazendo muitos itens da banca, que vocês vão ver que vocês conseguirão ter um desempenho bacana. E aí, aquelas 2, 3, 4 que ficou faltando, você pode fazer o chute ali. Dos 120 provas, por exemplo, com 120 itens aí, eu recomendo, pessoal, a questão de deixar em branco que ela comentou, né? Deixar em branco aí, pessoal, cuidado, não dá para deixar muitos itens em branco, porque como eles vão pontuar ali e tem o desconto, eu recomendo aí que você dos 120 normalmente que a prova tem ali, no máximo 10 itens, tá? No máximo 10 itens você deixa em branco, no máximo, tá? Eu acho que mais que isso você começa a perder demais, sua pontuação vai cair demais, por mais que você acerte ali boa parte ali. Então acho que 10 itens de 120 pode ser razoável, tá? Pode ser razoável deixar em branco ali, né? E aí muitas vezes você fica naquela dúvida, né? Chuto ou deixo em branco? Então eu digo para você o seguinte: se você não sabe, não faz a mínima ideia do que aquele item está dizendo para você, você pode até tentar deixar em branco mesmo, mas com esse teto aqui, ó, com esse teto de 10, tá? O que passar disso aqui, aí eu acho que você já pode tentar chutar ou tentar arriscar. Tá? Eu acho que para a banca Quadrix até que compensa vez ou outra você arriscar um chute ali. Lá de português eram 10, eu fiz 9, eu fiz 8 e 2 eu não consegui fazer. Talvez compense chutar. Tá? Talvez compense chutar esses 2 que ficaram restando e você analisando ali o que tem, quantos acertos, quantos itens certos você marcou, quantos itens errados você marcou. Talvez compense fazer um chute porque a penalidade não é tão grande quanto da banca CESP. Mas, mais uma vez eu digo, para chutar, você tem que estar seguro que as que você fez, você tem que estar muito seguro que elas estão corretas, tá? Porque senão, às vezes, aquelas que você fez, as 8 que você fez, você acha que está certo, mas na verdade está tudo errado. E aí você chuta mais 2 e ainda erra o resto. Então, o chute, pessoal, ele envolve também você estar seguro naquilo que você já fez, que você marcou, de ter, essa aqui eu marquei e eu tenho certeza que está certo. Ótimo. Quanto mais você estudar, varrer o edital, fazer questões, mais o seu nível de segurança aumenta. Aí, de fato, o que sobra, o restante ali, você pode até arriscar ou não, tá? Enxutar ou deixar em branco. Em relação a deixar em branco, eu recomendo que dos 120, no máximo 10, não mais que isso, tá? E se no meio termo aqui você quiser chutar, chute, só não sai chutando a prova inteira, tá? Eu acho que também aí a gente pode estipular uma margem aí de chute para uns 10 itens aí, viu, pessoal? Eu acho que no máximo uns 10 para chute, no máximo uns 10 para deixar em branco, porque que aí você ficaria com 100 ainda ali para arriscar mesmo ali, do que você sair chutando a prova inteira, né, e de repente ser penalizado, né? Esse meio aqui ele vai comendo ali as metades dos seus itens ali já respondidos. Então não recomendo muito, eu recomendo você partir para o edital e pelo menos estudar os tópicos mais cobrados, os conteúdos mais cobrados ali de cada item, tá? De cada tópico, né? De cada disciplina ali. Parta para os tópicos, pelo menos se não der, tá meio em cima ali, estude os mais cobrados de cada tópico, pelo menos, que aí vai te dar uma segurança um pouco maior na hora de resolver, tá? Voltando para cá, agora que eu vi que eu estava riscando os 120 os 10 ali, não estava aparecendo para vocês, né? Vamos lá de volta aqui. Então a prova ela vai cobrar aqui, ó, um mínimo, né, de 10, você tem que ter nota igual ou superior a 10 no básico, então lembrando lá, ó, você tem aqui 30, dos 30 você tem que acertar pelo menos 10. Lá no complementar você tem aqui 40, dos 40 você tem que acertar pelo menos 16. Você tem que ter mais 16 pontos, tá? E aqui no específico lá nós temos 50, você tem que acertar pelo menos 17. Fazer 17 pontos, na verdade.
tá? Porque lembrando que você pode até acertar uma quantidade, mas quando você abate os seus erros, você vai ficar abaixo de 17 pontos. Então você tem que, descontando os seus erros, você tem que superar 17 pontos, 16 pontos e 10 pontos aqui. É um tanto possível de fazer, tá? É um tanto que não é muito difícil de fazer nessa perspectiva de perder meio ponto a cada erro. Mas se é, por exemplo, igual na banca CESP, que errou, né, acertou, errou, fica 0 a 0, aí já a chance já é maior de você, às vezes, não conseguir atingir esse mínimo. Então aqui é um mínimo que eu acho que dá para acertar, né? Estudando ali razoavelmente, você não conseguiria uma eliminação talvez aqui. Mas lógico que você não pode visualizar esse teto, você não pode buscar isso aqui como teto. Você tem que buscar isso aqui como mínimo e tentar superar ao máximo isso aqui. Porque a pessoa que acertar, fizer 10 pontos no conhecimento básico, 16 no complementar, 17 no específico, eu não sei se ela passa. Eu acho que ela não vai passar. Eu duvido que ela vai conseguir passar, porque terão outros candidatos aí tirando mais pontos, né? De 40 ali, ó, de 30, por exemplo, lá no básico, a pessoa fizer só 10 pontos, eu acho pouco. Eu acho que ali a pessoa tem que trabalhar com a margem de pelo menos 50% do que tá exigido aqui. Então, pelo menos 15 pontos no mínimo aqui o cara tem que fazer. E olhe lá, tem até que de repente bater uns 20 ali para ter uma segurança, né? Principalmente porque os concursos de conselho, você tem as vagas aqui, mas você não tem muita expectativa de chamadas, né? De ficar numa fila lá atrás e ter a esperança, né? Ficar lá na posição 80 e ter a esperança de ser chamado. Concurso de conselho não acontece tanto assim, então você tem que entrar logo na primeira leva, né? Dentro do número de vagas, para não ficar muito refém de ficar aguardando ali as convocações, porque não tem tantas convocações assim, tá? Aqui eu destaquei isso aqui só porque a prova estava programada, né, para o dia 26 de abril e agora nós não temos previsão, né? Não temos previsão por conta aí da pandemia. Deixa eu abrir um outro ponto que eu queria mostrar para vocês, a parte do conteúdo programático, que foi a parte que eu falei. O conteúdo programático, língua portuguesa veio igualzinho. A parte de conhecimentos básicos, ela veio igualzinho que já é cobrado mesmo, tá? Você tem língua portuguesa aqui padrãozona, você tem informática que está vindo em todos os concursos também, padrão mesmo, mesma coisa que é cobrado lá. Raciocínio lógico do mesmo jeito. Aqui não veio, às vezes vem atualidades, aqui não teve, então o padrãozão mesmo aqui desses conhecimentos básicos, tá? 3 disciplinas, certo? 3 disciplinas, salvo engano, lá eram 30, né? Então, mais ou menos 10 para cada. Provavelmente eles vão respeitar aqui mais ou menos 10 para cada, né? Então, é um básico assim que vale para todos os concursos de conselho e para qualquer concurso público, né? Então, é uma base que você tem que ter mesmo, de olhar língua portuguesa, conhecimentos, noções de informática e raciocínio lógico e matemático e tentar ganhar o máximo de pontos que você conseguir. Língua portuguesa, vez ou outra, costuma ter um pouquinho mais de itens do que as outras disciplinas. Então, língua portuguesa é importantíssimo você treinar e entender de que forma a banca está buscando, de que maneira a banca está cobrando ali, né? Aqui na parte de conhecimentos complementares é que foi a minha surpresa, porque aqui em conhecimentos complementares, a banca ela colocou o básico, o normal, isso aqui todo edital tem, ó, qualquer concurso da banca Quadrix tem isso aqui, que é ética, o pacote, né? Ética 8429, 9784 e Lei de Acesso à Informação. E o decreto ali. Então esse aqui é o básico, toda a prova da banca Quadrix tem. Então, se você estuda, se você tem material aí, se você estuda para um determinado conselho e quer fazer outro, isso aqui você já sabe que vai aproveitar tudo, né? A parte de conhecimento básico você vai aproveitar toda, e a parte de conhecimentos complementar com certeza também, porque isso aqui vai estar em todos. Aí, normalmente, é isso aqui, esse 2.1, com mais alguma coisa. Às vezes é constitucional, às vezes é administrativo, às vezes é só a legislação específica. Aqui, eles salgaram a mão, né? Eles trouxeram bastante coisa. Então, eles cobraram aqui não só a parte das legislações aqui, padrões e ética, mas também trouxe direito administrativo e bastante coisa de direito administrativo. Quando eles cobram constitucional, eu acho que é até mais simples do que o direito administrativo, porque lá em constitucional são 3 ou 4 tópicos. Aqui em direito administrativo eles trouxeram praticamente a disciplina quase toda, né? Quase a disciplina inteira aqui. E a parte 2.3 aqui de legislação específica, que às vezes aparece mesmo na prova lá do conselho, eles colocaram aqui, ó,
dentro de conhecimentos complementares. Veja que eu não estou no conhecimento específico ainda, eles trouxeram legislação específica. Então aqui a gente tem, para os cargos 400 e 402, você tem coisas repetidas. Por exemplo, aqui ó, a Lei 8429, a improbidade está aqui e ela já está aqui também. Então você estudando aqui na legislação e ética, ó, você já vai estar matando dois tópicos. Ó, o tópico 3 e o tópico 5 aqui são iguais. A outra coisa que nós temos, o tópico 6 aqui, ó, é da Lei de Processo Administrativo, a 9784, ela também já aparece aqui, ó. A 9784 está bem aqui em cima. Então perceba que já está em dois lugares aqui, ó, certo? Então estudando aqui, você já está matando aqui embaixo também. Então tem uma vantagem desse edital aqui, né? E a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, ela aparece com a lei e com o decreto aqui, que é o tópico 7 aqui de baixo, e aí você vai ter o tópico 5 aqui também. Então perceba que essa parte aqui, ó, esse tópico 2.1, ele está praticamente todo aqui dentro da legislação específica. Com exceção da parte inicial da ética, o restante vai estar todo ali dentro. Lembrando que nós já gravamos aqui uma revisão de ética, né? E essa parte tópico 1 e 2 aqui já gravamos isso aqui para vocês. Em breve nós teremos a 8429 e 9784. E essa parte de baixo aqui é normal, às vezes, cobrar o regimento, tem vários conselhos que não cobram, aqui trouxe o regimento, e as resoluções associadas, que envolve o código de ética, né, e as demais legislações ali. Então, eu acho que aqui é um ponto extremamente importante dessa parte de conhecimentos complementares, tá? É uma das partes mais importantes, eu acho, porque é a legislação associada ao cargo, ao órgão ali em que você vai trabalhar, então é muito importante isso aqui. Então veja que, de certa forma, esse edital ele se resume aqui em você estudar ética no começo, estudar essa parte da ética, tópico 1 e tópico 2, e essa parte aqui na sequência você não precisa estudar, porque ela já está aqui dentro, você vai estudar aqui dentro, não aqui, né? Não precisa estudar duas vezes, né? Então você já vai estar com ela aqui. Então basicamente aqui seria ética, direito administrativo e a legislação. No caso de direito administrativo, pessoal, eu destaco para vocês o seguinte, essa parte aqui da organização administrativa do Estado e administração direta e indireta é a parte mais importante, talvez seja a parte disparada, a parte mais importante, e eu acho que a parte de poderes administrativos também, ela é um outro tópico aqui, uma outra parte extremamente importante, tá? Eu, se fosse você, começaria a estudar aqui, ó, principalmente, eu começaria a revisar pelos tópicos 2, 3 e 5, que são tópicos extremamente importantes. O 6 também é importante, atos administrativos. O 4 também tá? E eu deixaria talvez por último um pouco essa parte inicial. Logicamente você tem que estudar, direito administrativo vai cair bastante. Eu deixaria por último o controle, eu deixaria por último o tópico 7. Estudaria esses outros tópicos primeiro, tá? Aqui descendo, a legislação então é extremamente importante, o estudo dessa legislação, e principalmente os regimentos, pessoal. Nos regimentos, a dica que eu dou, já gravei aqui aulas de outros regimentos internos, de código de éticas de outros órgãos aí, mas o regimento interno é principalmente a composição do órgão, como funciona a estrutura, as competências ali, então tem tudo isso aí que é bem importante vocês ficarem de olho. Aqui nós temos a legislação específica para o cargo de administrador. O cargo de administrador também tem aquele repeteco aqui, ó, da Lei 9784, tem aqui da improbidade também, 8429, e tem da LAI. Então perceba que repetiu, para os três cargos, repetiu a legislação lá do tópico 2.1. E aqui é importante também, bacana, e aqui eles trouxeram, é muito parecido, ó, dos dois órgãos aqui, é muito parecido. A diferença é que aqui eles trouxeram uma outra coisinha a mais, mas se vocês observarem, está praticamente igual aqui a legislação, né? E aí a gente vem para os conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos, o administrador e administrador fiscal vai ser um pacotão aqui de administração geral e pública, tá? É um peso muito grande, é uma disciplina que a banca Quadrix ela cobra bastante, né? Todo edital normalmente tem ali. E aqui, pessoal, é um edital que, assim, eu já vi esse edital enxuto, esse edital um pouco mais enxuto, e aqui eles esmiuçaram bem em cada tópico, né? Então aqui eles destacaram bem o basicão da administração, né? Basicão nada, é o tamanho disso, né? Mas o que normalmente é cobrado, por exemplo, esse aqui é um edital com cara de banca CESP, banca Sebrasp, porque ele detalhou cada ponto que ele quer cobrar, né?
Isso tem uma vantagem, porque você pode ir ticando, né? Por ele ter detalhado demais aqui, às vezes um tópico desse você pega em uma hora, uma aula só, uma bateria de questões ali. Então, às vezes, 3 tópicos desses estão entrelaçados. Então, um estudo ali de um dia ou 2, você mata 3 tópicos desse. Então, dependendo do tópico aqui, você tem um pouco disso. O que eu destaco para vocês em relação à administração geral, né? Quando a banca traz a evolução da administração pública, as abordagens da administração, é um tópico que talvez é um pouco rápido de estudar, pelo menos um resumo, então vale a pena, de repente, você gastar um pouquinho de tempo aí nessa parte inicial, né? Nessa parte da evolução da administração e reforma do Estado, né? No caso aqui da reforma do Estado, evolução da administração, principalmente entender a lógica, né, da administração burocrática, gerencial, a diferença ali, a patrimonialista, aquela coisa toda. Entender aqueles 3 pontos é muito importante, tá? As características básicas ali. Outra coisa importante aqui, na parte de excelência na gestão de serviços públicos e convergência e divergência entre a administração pública e privada, são tópicos muito pequenos. Então você consegue muitas vezes pegar no dia só esses 2 tópicos, porque é um tópico pequeno, não tem muita teoria em cima, eu acho que é rápido de pegar, então acho que é bacana. Avançando nessa questão aqui, eu acho que a liderança, entender os tipos de liderança, os tipos de líderes, é muito importante você puxar isso aqui. A parte de gestão, clima e cultura organizacional. Clima e cultura organizacional normalmente tem um item lá. A questão da liderança eu já comentei ali em cima, mas liderança, motivação, a parte de motivação, principalmente a questão da pirâmide de Maslow, a XY, Herzberg, é importante vocês darem uma olhada, tá? A gestão, deixa eu ver o que é mais aqui que é importante, que cai bastante. Gestão de conhecimento, planejamento estratégico, tá? Planejamento estratégico. Gestão por processo, normalmente aparece um item, vez ou outra aparece um item. O BSC, o Balance Scorecard, vez ou outra aparece e é lá dentro de planejamento estratégico que pode aparecer, mas aqui está separado, mas cuidado porque está dentro, esse tópico ele está dentro de outros tópicos também. Então é um tópico que vale a pena estudar separado, porque muitas vezes, normalmente a banca costuma trazer tópicos a respeito disso aqui, tá? Apesar de não estar descrito aqui, assim, a gente às vezes pode não enxergar aqui a questão de estudar o ciclo PDCA, né, a matriz SWOT também é muito importante aqui, tá? São tópicos que não aparecem aqui de maneira expressa, né, porque está embutido dentro de um tópico aqui, ok? Deixa eu ver aqui, gestão de risco, processo decisório, mudança organizacional, forças internas e externas, isso aqui é importante, forças externas e internas, quando a banca traz é importante dar uma olhada. E aqui, ó, a questão das organizações formais modernas, né? A estrutura organizacional e departamentalização. Esses tópicos aqui também vale a pena porque o custo-benefício é importante, né? Rápido, né? Você consegue estudar rápido isso aqui. Planejamento, essa parte de planejamento, né, que aí pode ser, né, planejamento, organização, direção e controle, é importante você estudar aquilo. Aqui eu estou vendo só o planejamento, mas o restante está distribuído aqui, né, tá indireto aqui nos outros. Então é pelo menos isso aqui. Eu acho que eu destaco pelo menos esses pontos que eu grifei para vocês, que eu acho que tem que dar uma olhadinha, vale a pena, é um custo-benefício estudar esses tópicos aqui, tá bom? Tecnólogo em RH, muita coisa está repetida lá de cima. Aqui eles focaram muito mais na questão de gestão de pessoas, né? Então tem que ficar de olho nessa parte. A questão da aplicação do trabalho mesmo, né? Essa questão da comunicação, eu ando vendo questões aparecendo ali bastante na prova. Deixa eu ver o que é mais aqui que é importante aqui. Deixa eu ver, diagnóstico, essa parte de desenvolvimento organizacional é interessante, recrutamento e seleção, né, a gestão e avaliação de desempenho são tópicos importantes. Deixa eu ver o que mais que eles trouxeram aqui, treinamento, processo de aprendizagem, qualidade de vida, higiene, comprometimento, motivação.
Motivação, cuidado, porque eles podem ampliar aqui a motivação e aí trazer as teorias lá. Deixa eu ver aqui, qualidade de vida, evolução dos modelos, aqui, evolução dos modelos, planejamento de carreira, orientação, coaching. Isso aqui é importante saber um pouco a diferença, né? Se tem termos assim, se tem siglas, é importante saber a diferença de um para o outro. Eu destaco isso aqui também. A questão do... Eu acho que os outros, pelo menos isso aqui, né? Pelo menos estude esses tópicos aqui. E cultura e clima organizacional, lógico, né? Cultura e clima. E se tem um decreto e uma lei, tem que estudar, tá? Porque eles vão colocar uma questão disso aqui. Lá em cima também a gente tinha uma lei aqui no final. A lei de licitações está aqui, né? Aqui eu nem tinha observado. A lei de licitações está aqui, 8666. Aqui tomar muito cuidado, principalmente com a parte das modalidades de licitação, a questão das diferenças, as características ali. Apesar de não estar aqui, eu daria uma olhadinha bem breve assim no pregão, porque ele pode querer comparar alguma coisa que é do pregão e não é aqui da 8666. E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Eu acho que é isso. Planejamento estratégico ele colocou como último tópico, pessoal. Esse planejamento estratégico ele pode puxar uma porrada de coisa dessas que eu grifei aqui, ó. E principalmente aqui PDCA e SWOT para cá, dentro desse tópico de planejamento estratégico. Aqui me chamou a atenção a presença da legislação trabalhista e previdenciária, né? Porque aqui ficou meio vago, assim, né? Você saber por onde, né? O que estudar. Eu acho que aqui a dica que eu dou, pessoal, essa questão da legislação trabalhista é, no mínimo, você dar uma olhadinha lá no artigo 7º da Constituição, né? Acho que é o 7º, né, que vai estar lá os direitos trabalhistas e tal, a base ali, e aí você estudar pelo menos aquela noção de 13º, de férias, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aquela diferença, porque ali é o básico, porque aí quando você estuda lá na CLT, você vai ver que é um desdobramento daquilo, né, com muito mais detalhes, mas pelo menos aquela noção do direito trabalhista na Constituição, eu acho que o candidato aqui tem que ter. Porque como ele não especificou aqui, não detalhou muito, né, o que ele vai trazer de legislação trabalhista, lá já é importante para te dar uma noção, para te dar uma base. E a previdenciária, eu assistiria um aulão aí de direito previdenciário, aí um aulão de 2, 3 horas que você encontrar, de 3, 4 horas aí, para ter uma noção. Lembrando que a legislação trabalhista ela vem sofrendo, a previdenciária também, vez ou outra, alterações, né? Então busquem vídeos mais recentes, vídeos de 2020 de preferência, tá? Porque está tendo muita discussão, muita atualização aí, tá? Então esse é o edital lá do Conselho da Bahia, né? E eu agradeço aí a sugestão, que eu acho que foi importante a gente comentar um pouco sobre esse edital. A Lidineia, muito obrigado, Lidineia, pela sugestão. Você aí que está assistindo também, se tiver alguma sugestão para que eu comente aqui outro edital, me fale aí qual é o concurso que você vai fazer, que eu me preparo aqui para dar uma olhada e comentar um pouco sobre o edital e dar algumas dicas ali dos tópicos para estudar, tá bom? Então, no geral, é isso aqui. Essas dicas que eu dou para o Conselho Regional de Administração, essas dicas servem para qualquer outro concurso que você for fazer da banca quadra que tem as mesmas disciplinas, tá? Então isso aqui certamente vai ajudar também. Então um grande abraço aí, obrigado pelos tópicos e aguardem próximos vídeos aí. Até mais.